Não por coincidência, esse ano a editora Todavia, por conta desses 60 anos que estão chegando, foi editado esse livro aqui há cerca de 3, 4 meses, chama-se Tudo Tem a Ver, que é na verdade, é uma antologia, é uma coletânea, uma seleta, que tem 10 ensaios longos, 6 sobre música, 4 sobre literatura, 20 textos curtos, coisas publicadas na imprensa, e uma sessão final que eu escrevi este ano, em fevereiro, que é um pós-fácil, que chama-se O Que Mais Tem a Ver, onde eu falo das várias atividades que eu tive ao longo da vida. São pequenos comentários, pequenos textos sobre vida de editor, vida de professor, vida de tradutor, vida de crítico, vida de músico, vida de orquestra, e no final tem uma pequena sessão que chama-se Minha Vida de Menino, em que eu falo da minha relação com os meus avós, enfim, e aí entra um pouco nisso. Não tinha nenhum músico na minha família. Eu sou o primeiro, mas as pessoas sempre perguntam: tinha alguém na sua família que fosse músico? Vocês vão, mas alguém tem que começar. Minha filha Lívia agora pode dizer que o pai dela era músico, né? Alguém tem que ser o primeiro. Foi uma coisa curiosa, porque o meu avô materno foi um editor importante e livreiro. Ele trabalhou, Maurício Rosenblatt, ele trabalhou com a Editora Globo, no período áureo da Editora Globo, anos 40 e 50. Editora Globo Gaúcho, nada a ver com a Globo de hoje. Então, ele teve um papel no Rio Grande do Sul importante, e era uma figura ali do meio, vamos dizer, literário gaúcho. E eu, todos os sábados, até meus 14, 15, 16 anos, eu dormia na casa dos meus avós, então, ali sempre era uma casa aberta, e as pessoas que queriam conhecer o Érico Veríssimo eram levadas na casa dos meus avós no sábado à noite. Entende? Então, eu, como menino ali, criança, 10 anos, 11 anos, tal, eu ficava ouvindo, pelo menos parte daquelas conversas, era uma coisa muito sedutora, né? E foi ele que me levou a um concerto pela primeira vez. Ele não era músico, mas ele gostava de música. E eu, com 6 anos, fui ver a English Chamber Orchestra em Porto Alegre. E eles tocaram um concerto para flauta de Mozart, em Sol maior. Eu não lembro do flautista, não lembro do regente, mas eu lembro que tinha o concerto de Mozart. E eu cheguei em casa e passei a importunar meus pais que eu queria aprender flauta. Alguma coisa destravou em mim, e eu fiquei. Depois de 2 semanas, eles acharam: bom, vamos botar esse menino numa escola de música, porque pelo jeito ele quer. E foi assim que começou, literalmente assim começou uma coisa minha, por ter visto um concerto. Então, eu não tinha nem coragem, nem convicção de que eu pudesse ser músico, e acabei fazendo a coisa mais fácil, que era a medicina. Mas depois, no 4º semestre, eu larguei e fiz novo vestibular para composição e regência. E depois, um ano e meio depois, eu ganhei uma bolsa do British Council para estudar na Inglaterra. Na época, pelo menos, não sei depois, mas na época foi a primeira bolsa de graduação concedida pelo British Council, mas foi a primeira vez que alguém tinha pedido, porque ninguém pedia bolsa de graduação, todo mundo pedia bolsa de pós-graduação. E eu pedi para estudar música e acabou dando certo. Então, eu vivi 4 anos na Inglaterra, um período maravilhoso, voltei para Porto Alegre, depois fiz um doutorado nos Estados Unidos, em 2 áreas, em literatura e música. Quando voltei dos Estados Unidos, a minha carreira no início foi na área de literatura. Eu dei aula na PUC aqui durante 17 anos de literatura comparada. E escrevia sobre música. Mas as pessoas nem ao menos sabiam que eu tocava um instrumento. Sabiam nem que eu sabia ler música. E foi muito depois que, meio que por acaso, uma coisa que começou em casa, assim, com amigos, e, de repente, a Jussara Silveira chamou, e aí o Zé Miguel chamou, para fazer um show, e um outro, e no ano seguinte eu tinha feito 35 shows, e no outro eu tinha feito 45, e eu larguei a PUC. E nunca mais parei. Então, e aí fiz esta carreira de músico, né? Tocando, compondo, trilha para Milágrimas de Ivaldo Bertazzo, no Sesc. Enfim, carreira de violonista, tal, de compositor. Mantive carreira de editor durante 20 anos, né? Eu fui editor da Publifolha, entre outros cargos.
então meio que repetindo a carreira do meu avô. E eu trabalhava como músico, mas eu podia editar de qualquer lugar. E quando eu estava viajando, eu fazia isso à distância. E, finalmente, com o convite da USESP há 10 anos, aí, a única coisa que eu ainda mantenho é o violão e compondo canções, tal, mas assim, na pequena medida possível, porque a USESP exige tudo.